Professora Luísa, eu vou fazer minha apresentação em língua de sinais e as intérpretes colocarão a voz em português oral para que a senhora possa compreender. Do livro de Saussure, eu escolhi a página 146. Onde encontramos um esquema que apresenta as palavras com significados semelhantes. A palavra utilizada no exemplo é ensinamento. E o esquema vai mostrando linhas com as palavras de significados parecidos. Também vemos o sufixo mento na construção dessas palavras. Traçando um comparativo entre português e a Libras, na Libras temos 5 parâmetros para a constituição dos sinais. A configuração das mãos, o ponto de articulação, a orientação, o movimento e expressão facial ou corporal. Por exemplo, veja a tabela de configuração de mãos. Eu escolhi a configuração de mão em S para exemplificar. O sinal de aprender, sábado, desodorante. A configuração de mão é a mesma, contudo, o ponto de articulação é diferente para cada sinal. Agora um exemplo de movimento. O sinal de rir, chorar e conhecer. Sobre a orientação de mãos, ir e vir, subir e descer. Nas expressões faciais, veja o sinal de triste e alegre. Agora vou mostrar algumas palavras em português e os sinais em libras. Olhar e ver. São palavras com significados parecidos. A configuração de mãos é a mesma, a expressão é um pouquinho diferente. Outro exemplo, as palavras gostar e vontade. Veja os exemplos das frases e das palavras em seu contexto. A frase eu gosto de casa. E eu estou com vontade de comer um doce, um chocolate. Percebam que vontade tem uma expressão diferente dentro do contexto. Outro exemplo são as palavras calma e tranquilo. São realmente muito parecidos, a configuração de mãos é igual, mas os significados, apesar de não serem iguais, também são muito semelhantes. Isso fica claro dentro do contexto de uso. Vejamos agora as palavras sentar e cadeira. Ambos sinais têm a configuração de mãos iguais, o ponto de articulação também e seus significados parecidos. Em português, essas variações se apresentam conforme imagem à direita e em libras conforme imagem à esquerda. No texto, vemos os exemplos da palavra ensinamento e em libras eu escolhi esta configuração de mão. No sinal de frio, no sinal da cor verde, de papai, de inveja, a configuração de mãos é igual. O que muda são as expressões e o ponto de articulação. Como na frase hoje o tempo está frio.
Vejam que tem expressão para o sinal de frio. A configuração de mão e o local é a mesma da cor verde, mas pintei de verde, ficou bonito. Percebam que dentro do contexto o sinal tem significado diferente. Agora no sinal de papai, encontrei meu pai, ou inveja, você está com inveja. Então são comparações que a gente pode realizar em relação ao português e a Libras, e lendo o texto de Sucira eu me dei conta e consegui refletir o quanto é bom realizar essas comparações, o quanto isso é importante para ver que a Libras e a língua portuguesa possuem o mesmo valor. Obrigada, professora Luísa, e também as intérpretes.